ludicidade, nós na igreja, nós que trabalhamos com criança, nós que evangelizamos crianças, sim, nós que levamos a palavra do Senhor Jesus, eu posso fazer tudo? Todo tipo de ludicidade? Não. É por isso que em 1 Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 12, diz assim, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E é exatamente aqui o que nós vamos falar. Coisas que a gente faz e a gente nem pensa que está errado, que não está legal. Coisas que a gente faz e pensa, muitas vezes só leva ao entretenimento, mas não é sobre o entretenimento. É sobre elucidar. É sobre esclarecer o que nós queremos passar para os nossos pequeninos, para as nossas crianças. E aí, com isso eu gostaria de dizer esse grito aqui de paz, esse grito de guerra aqui com vocês. Sim, por isso que eu trouxe o meu amigo Didico aqui, tá? Tá. É assim, ó. Eu vou dizer assim, ó. Vocês vão dizer após mim, juntamente com o Didico. Eu vou dizer primeiro, e vocês respondem junto com o Didico. Tá certo. É assim, ó. Eu sou geração eleita. Eu sou geração eleita. Sacerdócio real. Sacerdócio real. Nação santa. Nação santa. Povo adquirido. Povo adquirido, anunciando as grandezas do Senhor Jesus, do Senhor Jesus. Ele nos chamou das trevas, Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para a sua maravilhosa luz. Eita, mas tá bonito, mas ó, pode ficar mais bonito ainda. A gente dizia assim, ó, como um grito de guerra. Eu sou geração eleita. Eu sou geração eleita. Sacerdócio real, sacerdócio real. Nação santa, nação santa. Povo adquirido. Anunciando as grandezas do Senhor Jesus. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para a sua maravilhosa luz. Que legal, eles são lindos, não são? Eles são muito lindos, viu, Didico? Que maravilha. Quem é a geração eleita, dizer? Todos nós, meu amigo Didico, somos geração eleita. E o povo adquirido. E Didico, você vai ficar aqui. Eu vou ficar onde? Bem aqui. Então tá certo, tudo bem. Que legal. Bom, porque agora nós vamos conversar um pouquinho, tá bom, Didico? Vou cobrir você aqui um pouquinho. Tudo bem, tem ar-condicionado aqui. Muito bem. Então, nós vamos falar sobre ludicidade. Eu faço 22 vozes diferentes, trabalho com até 22 bonecos em cena. E hoje eu trouxe só meu amigo Didico, que ele é um ventríloco. A gente vai já saber um pouquinho sobre ventriloquia. Mas, vamos seguir. Opa, eu esqueço aqui, gente, que tem um grande... Não, para deixar. Tem um amigo aqui, ó. Uma tecnologia. Amigo da gente. Também. Em Êxodo, no capítulo 31, versículo 2, capítulo 2, de versículo 3, fala assim: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com o meu espírito.
Eu lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. O Bezalel já foi citado hoje aqui, né? Glória a Deus. Quando eu li esse versículo, eu pensei assim, eu vou grifar algumas palavras aqui que tem mais culminância aqui, que tem um tópico aqui maior para que eu possa falar e vou escolher. Mas eu comecei a grifar, e eu comecei a grifar porque aí está falando exatamente do nosso Senhor Deus. Irmãos, esse versículo é maravilhoso, porque ele nos enche de alegria. Esse versículo, quando eu comecei a ler ele, eu comecei a chorar, porque todas as vezes que eu lia ele, eu começava a chorar, porque o Senhor me dava uma graça tão grande aqui nesse versículo, porque eu comecei a pensar assim, olha, quando aqui o eu está dizendo que não é eu, pessoa não, é o eu, Deus. Eu escolhi. Quando fala assim, escolhi, está dizendo que Deus escolheu alguém. Olha só, essas palavras aqui, Deus estava falando para Moisés. Moisés era o grande líder ali, daquele povo que saiu do Egito, do povo hebreu que ali saiu do Egito, o povo israelita que saiu do Egito. E eles estavam em busca da terra prometida que Deus prometeu para aquele povo. Mas aquele povo era um povo que eles eram um pouco ingrato. Deus fez tantas coisas para eles, para aquele povo, e aquele povo, ele ficava com ingratidão. Como assim com ingratidão? Quando aquele povo sentia fome, Deus mandava o maná do céu e o povo se alimentava. Quando aquele povo sentia sede, ali naquele deserto, Deus então fez brotar água da rocha e aquele povo foi alimentado daquela água, foi saciado com aquela água. Quando aquele povo estava com muita fome, em outro momento, Deus mandou codornas. Deus estava sempre com aquele povo, satisfazendo aquele povo, e aquele povo, de vez em quando, eles ficavam murmurando. Murmurava, dizia, não, às vezes o local lá ainda era melhor, lá no Egito era melhor ainda, que lá a gente tinha comida e tal. Ficava murmurando, um momento de fome, eles já ficavam murmurando. E aí, olha só, Deus, ele tinha um propósito muito grande na vida daquele povo, que era a conquista da terra prometida. E Deus queria que esse povo chegasse na terra prometida. É tanto que durante o dia tinha uma nuvem que guiava aquele povo. Olha o cuidado de Deus para com aquele povo. Não deixou aquele povo ficar desorientado. Por mais que eles andassem em volta, mas aquele povo não estava desorientado. Não estava desamparado. O próprio Deus disse para Josué, não te deixarei e nem te desampararei. Assim como eu fui com Moisés, eu não te deixarei e nem te desampararei. Quer dizer, não ia desamparar aquele povo. E aí, aquele povo tinha um propósito muito grande, que Deus tinha um propósito com ele, para que ele chegasse na terra prometida. Mas aí aquele povo, em algum momento, cometia ingratidão, quando se sentia só, logo foi feito um bezerro de ouro, né, como todos sabem a história. Mas o Senhor sempre ali com aquele povo. E aí Deus queria, o propósito é que aquele povo entendesse que Deus estava com eles. Deus estava suprindo as suas necessidades. Deus estava com ele e iria lhe dar a terra prometida, porque Deus havia lhes prometido. E aí, quando Deus disse, eu escolhi, ele escolheu alguém para que fizesse muitas coisas ali, para que as pessoas pudessem entender, para que as pessoas pudessem entender ali com coisas palpáveis, que Deus estava com ele. Mesmo vendo luz, mesmo vendo nuvem, mesmo tendo codorna, mesmo tendo o maná, mas eles queriam coisas mais palpáveis, porque o Senhor Deus já tinha entendido que eles precisavam de coisas mais palpáveis ali, para que eles pudessem se achegar a Deus.
Aí ele disse assim, olha, eu escolhi quem? Bezalel. Ele falou o nome para Moisés. Deus chamou Bezalel pelo seu nome. Eu escolhi Bezalel. Aí não ficou só por aí não, tá? Ele disse também a genealogia, porque talvez teria outros Bezaléis por lá. Mas para ficar bem claro, olha, eu escolhi Bezalel, filho de Uri, que era filho do Ur. Uri, que era o pai de Bezalel, era o filho de Ur. Quem era Ur? Ur foi aquele homem que ajudou Moisés a vencer muitas batalhas ali. E uma delas, quando Moisés precisava estar com os braços erguidos para vencer aquela grande batalha, Ur estava lá com ele. Foi o homem em que ele ajudava erguer os braços de Moisés, para que Moisés e aquele povo não perdessem aquela batalha. E aí Bezalel veio. Bezalel, eu entendo que ele era uma pessoa novinha, né? Assim, alguns estudos dizem que ele tinha, em média, era um adolescente, mas outros estudos também dizem que ele já era pré-jovem, outros dizem que ele era jovem. Mas o certo é que ele era jovem, bem jovem, considerando que ele já era ali o neto de Ur, né? Já era neto daquela geração. Então ele era bem novo. E aí Deus disse assim, olha, eu escolhi Bezalel da tribo de Judá. Tinha várias tribos ali. Tinha quantas tribos? 12 tribos. Mas ele escolheu ali da tribo de Judá. E o enchi com o meu espírito. O enchi com o meu espírito. E eu lhe dei inteligência, competência, habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. Glória a Deus. Tem umas traduções que diz, em outro versículo, diz que ele deu destreza, habilidade e plena capacidade para que aquele homem chamado Bezalel, aquele menino, aquele jovem chamado Bezalel, cumprisse ali tudo que Deus lhe ordenara. Aí, todo tipo de arte. Mas que tipo de arte? Vamos ver aqui? Glória a Deus. Opa. Quando o Senhor encheu Bezalel com o seu espírito, ali naquele momento foi feito o chamado. Ele já tinha sido chamado por Deus. Ali foi para que ele pudesse fazer o que Deus havia lhe chamado. E o chamado de Deus em nós produz sabedoria, entendimento, conhecimento, excelência, virtude, capacidade, destreza, plenitude e liderança. Olha todos esses adjetivos naquele homem, no Bezalel. Mas não foi só ele não, tá? O Senhor ali também encheu do Espírito um outro homem que veio para ajudar, para trabalhar juntamente com Bezalel, que Deus o encheu do Espírito Santo, um homem chamado Aholiabe. Porque Deus sabia que Bezalel iria precisar de um ajudante ali, de uma pessoa que estivesse ali com ele para aquela obra, para aquela grande obra que Deus havia lhe ordenado. O que Bezalel ele fazia? Qual era a elaboração do que Deus capacitou para ele fazer quando encheu do Espírito? O que Bezalel foi capaz de fazer? Bezalel, ele fez projetos. Aqueles projetos todos que incluíam a arca da aliança, o propiciatório, tudo que requeria ali um projeto, Deus deu capacidade para Bezalel fazer. Elaboração para ele elaborar aqueles projetos. Todos.
Ele deu também a capacidade para que ele pudesse fazer aqueles desenhos para fazer a arca, né, a arca da aliança. Que a arca da aliança ali era para que o povo entendesse que Deus estava ali naquele local. Onde estava a arca, o povo precisava entender que ali estava Deus naquele local. Né, porque ela era a arca da aliança. Deus deu também habilidade para que o Bezalel pudesse fabricar. Fabricar o quê? Fabricar elementos para a arca da aliança, utensílios para o tabernáculo, ornamentos, todas as colunas daquele local. Inclusive questão de espaçamento, tudo Deus deu nos mínimos detalhes para Bezalel. O Senhor, Deus, também capacitou Bezalel para que ele fizesse ali a lapidação de pedras preciosas. Ouro, diamantes, ágatas, vários tipos de pedra preciosa para que ele pudesse fazer lapidação. Inclusive, a roupa do sacerdote ali, ela era cheia de pedras preciosas. Tudo ali desenhado por Bezalel, tudo ali feito por Bezalel, o tamanho minuciosamente, tudo ali dado, ordenado por Deus. E Bezalel cumprindo toda a ordem do nosso Deus. Olha só, Bezalel ali também, ele pode fazer ornamentação daqueles cortinados no véu do templo, toda aquela questão do espaçamento, tudo, o véu, como eu já falei. O Bezalel também, ele confeccionou roupas, todas as roupas ali, do sacerdote Arão, dos filhos de Arão, tudo ali foi Bezalel que fez nos mínimos detalhes, tudo detalhadamente dado pelo nosso Senhor Deus. Ali na produção, ele trabalhou também com a produção de azeites. Olha, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Tudo isso para nós, é para que nós entendamos que o Senhor, Ele tem um propósito em nós, Ele tem um propósito na nossa vida, e Ele nos esclarece, Ele nos elucida o que Ele quer passar para nós. Que é para que nós passemos para os outros. E tudo aqui, olha o mínimo detalhe aqui. Precisava-se de azeite, o óleo da unção. Quem foi fazer esse óleo? Bezalel. Deus lhe deu também capacidade para que Bezalel pudesse ali fazer aquele azeite, os aromas, os incensos, o óleo da unção, como eu já falei, tudo nos mínimos detalhes. Deus fez com que também Bezalel construísse tendas ali juntamente. Ele, é claro que ele não estava sozinho, como eu já falei. Ele estava com o Aholiabe e também as outras pessoas que ali também ajudavam. Tinha outras pessoas, a Bíblia fala que tinha ali outras pessoas que ajudavam ele também. E o Senhor, Ele sempre estava com Bezalel, e Bezalel sempre cumpriu tudo o que Deus lhe ordenara. É interessante que eu, estudando sobre o nome Bezalel, eu vi que o significado do nome Bezalel quer dizer na sombra de Deus, né? Na sombra, na proteção de Deus. E aí eu digo, eu vou pesquisar o nome do Aholiabe também. Aholiabe quer dizer, olha, que Aholiabe quer dizer que é na proteção do Senhor Deus, é na sombra de Deus, na cobertura de Deus. Então ali, aquela pessoa que Deus usou para ajudar Bezalel, ele também estava ali sob a proteção do Senhor Deus. E aí, o nosso Senhor, Ele nos dá essa capacidade também. O que o Bezalel, o que a história de Bezalel tem a ver conosco? Tudo a ver. Tudo a ver. Por quê? Porque o Deus de Bezalel é o mesmo nosso Deus. E assim como Ele usou Bezalel, Ele nos usa também. Basta que nós venhamos nos colocar na presença do Senhor, assim como fez Bezalel. Se nós nos colocar na presença do Senhor, assim como foi aquele homem que fez tudo devidamente como o Senhor lhe ordenara, e ele teve muito sucesso aqui,
Ainda hoje se fala sobre Bezalel. Lá em Israel tem um grande espaço lá que é destinado a museu, que é Bezalel de Belas Artes. E é homenagem a esse homem aqui, que às vezes a gente não sabe, não conhece a história dele. Por isso que eu estou falando tanto da história dele aqui. A gente ouve muito falar da história de Moisés, de Davi, de José, né? Mas não ouve, já muitas pessoas nunca nem tinham ouvido falar na história de Bezalel. Por isso que eu fiz questão de trazer a história de Bezalel aqui, para que nós pudéssemos entender que este Deus de Bezalel, e tudo que ele fez na vida de Bezalel, ele pode fazer na nossa vida. Por isso, eu quero que vocês vejam esse slide aqui, e leiam aqui, olha, vou falar sobre recursos. Escolhas conscientes que edificam e honram a Deus. Vamos ler comigo? Escolhas conscientes que edificam e honram a Deus. O Senhor escolheu a Bezalel. Bezalel fez tudo que o Senhor lhe ordenara. E ele, enquanto humano, ele poderia assim, não, ou duvidar, ou ficar preocupado, que talvez algumas vezes ele deva ficar preocupado. Mas ele disse, eu vou obedecer ao Senhor, porque Ele me escolheu. E o Senhor, nosso Deus, Ele nos escolhe. Ele escolheu você. Você não está aqui à toa não, viu? Você não está aqui por um acaso não. Nós estamos aqui porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui. Trouxe você aqui para que você entendesse todo dia que assim como este Deus foi com Bezalel, Ele é com você também. Por que eu estou falando assim? Porque às vezes a gente fica muito preocupado com muitas coisas que o Senhor, que na casa do Senhor nós vamos fazer. Às vezes a gente fica preocupado com como nós vamos falar, o que nós vamos dizer, o que nós vamos fazer. Quando você estiver preocupado assim, eu vou dizer para você, lembra da história de Bezalel. E que este Deus de Bezalel, tudo que Ele fez na vida dele, Ele pode fazer na nossa vida também. Quando você tiver, meu Deus, como é que eu vou fazer esse recurso? Lembra que tem a Oliabe. Mas eu não sei fazer esse recurso. Lembra que tem alguém que o Senhor também enche do seu espírito? Eu costumo sempre falar que a gente não trabalha sozinha, né? Primeiro que tem o nosso Senhor Deus. E sempre tem alguém ali para nos ajudar. Mas eu estou sozinha ali. Às vezes é a gente mesmo que se coloca sozinho. Não distribui atividades para as outras pessoas fazerem. Às vezes não dividem as atividades para que as pessoas possam fazer também, juntamente com você. Às vezes a gente faz isso. Às vezes eu digo, mandou uma mensagem para a tia Su, eis-me aqui. Diga-me, aí me direciona. Né? E ela me direciona no que eu devo fazer, no que é para eu fazer. Nós estamos, eis-me aqui, igual Bezalel. Mas às vezes a gente não direciona igual como Bezalel fez. Bezalel, ele direcionou. Claro, pelo Espírito Santo de Deus. Porque aquele homem foi lá ajudar ele também, que Deus enviou ele para ajudar. Mas outras pessoas estavam ali também para ajudar. Agora, quando se trata da ludicidade, quando se trata de recursos, será que é tudo que eu posso fazer? Não. Será que eu vou... porque eu vou trabalhar ludicidade, então eu vou fazer qualquer coisa. Não, não é assim. Você não vai fazer qualquer coisa. Você não pode fazer qualquer coisa. Lembra? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por isso que a gente tem que ter alguns cuidados com... Muitas vezes, quando nós estamos ensinando para as crianças, cuidados com o que nós vamos falar. Cuidado com o que nós vamos cantar. Cuidado com o que nós vamos apresentar. Cuidado com o que nós vamos coreografar. E eu vou colocar aqui o slide. Eu gostaria que vocês ficassem lendo
eu vou colocar tudinho, mas eu gostaria que vocês ficassem lendo uma por vez quando eu for falando de cada item. Umas palavras muito que nós devemos nos preocupar. É com a nossa fala, com o que nós vamos falar, como nós vamos dizer. Palavras rápidas demais, às vezes, dá uma outra conotação. E a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes nós estamos numa plateia com crianças que têm várias idades. Às vezes a gente fala uma linguagem bem infantil para uma plateia que tem muitas linguagens. Ou tem muitas idades, e aí são linguagens mistas. E a gente às vezes quer falar só como se fosse para aqueles bebezinhos, né? Jesus é o Salvador, para eles repetirem. E aí os maiorzinhos já estão lá, já estão dizendo, eles estão falando salvação. A gente está querendo que ele diga Salvador, e ele diz salvação, né? Os maiores. E aí, mas o que é cacofonia? Vamos falar o que é cacofonia? Cacofonia quando uma palavra se junta com outra, que às vezes a gente fala rápido, né? E às vezes essa fala rápida, ela nos dá, ela se junta com uma outra palavra e ela nos dá uma outra conotação. Cacofonia. Ela, às vezes, você quer falar algo, mas a criança, você quer elucidar algo, mas a criança entende outra coisa, não aquilo que você quis elucidar, não aquilo que você queria falar. Ela entende outra coisa por causa de uma cacofonia, daquilo que você falou. E aí, vou dar um exemplo. Quando eu era criança, como eu já falei, eu já nasci no Evangelho. E o meu sonho era conhecer a Zilá. Sei até que tem a irmã Azilá, que quando eu vim aqui para Porto Velho, eu sou do Maranhão, e há 30 anos atrás eu vim aqui para Porto Velho e eu conheci a irmã Zilá. E eu digo, olha, conheci a Zilá. O meu sonho era conhecer a Zilá. Eu ia para a igreja, eu queria conhecer a Zilá. Eu digo, quando a tia falava assim, na escola dominical, que ela falava assim, olha, vocês vêm tal dia, semana que vem vai ser a grande festa. Vai ter os tios, vai ter tia, vai ter o coral, tudo. Quando ela dizia assim, eu dizia, nessa festa que a Zilá vem. Na minha mente. É aí que eu vou conhecer a Zilá. Gente, porque assim, na minha mente era assim, olha, todo mundo desejava essa Zilá. Todo mundo desejava essa Zilá. Porque todo mundo dizia que desejava essa Zilá. E todo mundo dizia assim, que alegria será no dia que a gente se encontrar com essa Zilá. E o meu sonho era conhecer essa Zilá. Meu sonho. Por quê? Por causa de uma cacofonia eu entendi assim. Como? Desejamos Zilá. Desejamos Zilá. Que alegria será quando nós nos encontramos lá. Na minha mente era a Zilá. Gente, mas me diz que custa a gente cantar assim, ó. Desejamos ir lá. Desejamos ir lá. Que alegria será quando nós nos encontramos lá. Se tivesse cantado dessa forma, eu não tinha nem não tinha essa preocupação todo o tempo, em toda a festa. Cadê a Zilá? Cadê a Zilá? Cadê a Zilá? Cadê a Zilá? Que todo mundo desejava essa Zilá. Então, uma cacofonia, ela traz uma outra conotação. Eu digo que ela dá um outro resultado de entendimento para a criança. Por isso que a gente precisa prestar atenção. Nós que trabalhamos com crianças, como eu já falei aqui, nós precisamos prestar atenção muito nessas questões. Quando você for falar culto, por exemplo, você fala culto. Culto das crianças, culto dos adultos, culto para os jovens, né? Culto para os obreiros, dos obreiros. Porque quando a gente fala rápido, dá uma outra conotação e não é nada legal. Não é?
Então, muita atenção, porque a criança ela vai entender aquilo que ela está elucidando para ela. O que você está elucidando para ela é o que ela está entendendo, porque você está elucidando aquilo para ela, ali. Não vai elucidar o que é para ser elucidado. Então, culto das crianças, culto para os adultos, dos adultos. Glória a Deus. E bonecos. Todo tipo de bonecos eu devo apresentar. Inclusive, eu quero apresentar aqui o meu livro, Atuação com Bonecos na Educação Cristã. Esse livro aqui foi lançado ano passado, Geração Eleita do ano passado. Já vai fazer um ano agora. Está fazendo um ano agora. E esse livro ele fala tudo sobre o que se deve, o que não deve fazer com bonecos. Uma atuação com bonecos na educação cristã. Ele fala aqui nas páginas 46 e 47, ela vai falar, esse livro aqui ele fala que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. E aí, quando eu vou falar, quando eu vou expressar, quando eu vou elucidar, aqui nesse livro, que o boneco ele não deve representar Jesus. Mas como assim? Mas eu tenho alguns bonecos, tem fantoche, quer dizer que não pode representar Jesus? Existem vários tipos de bonecos, tá, gente? Que daqui a pouco eu vou mostrar alguns para vocês. Mas quando eu falo ali, assim que eu comecei a trabalhar com bonecos, eu li um livro chamado Que Vivam as Marionetes. E esse livro é um livro de uma pessoa cristã, da Maritza, e ela é cristã. E ela falava dos 10 mandamentos do que se não deve fazer com bonecos. E aí eu ainda adolescente, eu não entendi, mas por quê? Como assim? Não se deve representar Deus ou Jesus. Não se deve representar Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo com bonecos. Aí eu ficava naquela dúvida e eu não apresentava. Eu tinha sempre aquele receio. E aí, depois, há muitos anos atrás, quando eu cheguei já aqui em Porto Velho, há muito tempo depois, quando eu cheguei aqui em Porto Velho, eu estava fazendo a faculdade de teatro. Eu sou formada em teatro e pela Universidade Federal de Rondônia. E eu estava ali, quando de repente a pessoa estava falando sobre todos os tipos de teatro e entrou na questão do teatro de bonecos. Eu digo, oba, minha área. E aí ele falou o seguinte, o professor estava falando assim, que os bonecos, quando eles são... os bonecos, eles são a figura humanoide. Quando o boneco ele tem a figura do papai, da mamãe, do titio, de uma pessoa, de um humano, eles são figuras humanoides. Quando ele tem uma figura, traz um fantoche com a figura de um animal, eles são chamados de animalescos, figuras animalescas. Mesmo sendo um fantoche, né? Porque ali está como um recurso, está como uma figura. E aí, na mesma hora que eu ouvi ele falando essa questão, eu disse, agora eu entendi. Aí, eu entendi por quê que a tia, lá naquela época, que ainda era adolescente, quando eu li o livro dela, ela disse, não se deve representar Deus ou Jesus. É porque está aqui, ele é um animalesco, ou ele é, aqui esse fantoche, ele é um humanoide. O que é isso? O que é humanoide? O que é essa figura? É uma figura, vamos dizer assim, que ela é secundária. Um boneco, por exemplo, ele é secundário. Quem é a figura primária? Somos nós. Nós, pessoas, somos primárias. O boneco, ele é secundário. Por quê? Porque ele é a figura da gente. Ele é a nossa figura. Entende? Está elucidado aí? Ele é a nossa figura. Tia Vavá, mas eu não estou entendendo. Como que uma pessoa pode representar Deus quando vai fazer uma peça de teatro? Pode representar Jesus fazendo uma peça de teatro? Veja bem, Deus, ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Portanto, todos os primários são imagem e semelhança de Deus.
Já o boneco, ele já não é imagem e semelhança de Deus, porque ele é secundário, ele é imagem do primário. Entenderam? Aí, assim, tia, mas só que tem muitas pessoas que representam Deus ou Jesus e tal. Tem vários tipos de bonecos que têm a semelhança de Jesus. Está dizendo que é Jesus? Olha, isso é muito sério na nossa questão de que aquela imagem, ela sendo uma imagem secundária, e ela leva a muitas questões de entendimento, de elucidação para a criança. Porque, por exemplo, quando a criança vê um boneco habitável, por exemplo, na figura de Jesus. Um boneco habitável, vou mostrar para vocês qual é o boneco habitável. Vou passar aqui rapidinho para mostrar para vocês qual o boneco habitável. Oba. Se o Didico estivesse aqui, ele já ia falar aqui. Não deu? Deixa eu vir para cá. Está passando? O boneco habitável é o que a gente chama de cabeção, tá? Diz para ele não passar não. Não passa não, meu irmão, mais. O boneco habitável são aqueles que a gente chama de cabeção, tá? O nome é habitável ou boneco fantasia, mas a gente chama mais de habitável. Os habitáveis que nós temos aqui, os infláveis, eles são habitáveis. E aí, a criança, ela vai entender. Claro que uma criança já maiorzinha já tem um outro entendimento, mas uma menorzinha, ela vai entender aquele boneco ali é o Jesus. É o Jesus. Se a gente disser assim, Jesus está aqui, se ela não vê o boneco, mas o boneco, Jesus não está aqui não, ele já saiu. Se o boneco já tiver saído. Ela vai ter esse entendimento. Por quê? Porque a gente está mostrando ali uma imagem secundária, não é uma imagem primária, que é a imagem e semelhança de Deus. Tia Vavá, mas isso é para ludificar, isso é só representatividade. Representatividade para ludificar, que nós somos responsáveis para elucidar a criança no caminho em que ela deve andar. E esse caminho em que ela deve andar é quem? É o nosso Senhor Jesus. Aí me faz eu pensar o seguinte, que Deus, quando Ele falava com os seus servos, com Moisés, por exemplo, com Abraão, quando Ele falava com os seus servos, Ele não se apresentava, Ele não apresentava, ninguém viu o rosto de Deus. Quando Ele se apresentou para Moisés, ali para Moisés, Ele disse, Moisés, olha, você fica ali, tem uma fendazinha, e ali o Senhor estava com a mão. Quando o Senhor passou, Ele retirou a mão, e Moisés ali viu aquela grande luz, viu a glória de Deus ali, mas não viu o rosto de Deus. Aí a gente vem com um boneco e diz, aqui é Jesus, aqui é Deus. Entende que não elucida? E aí, esses são fantoche, e o Didico é ventríloco. E já que passou, meu filho, então passa aí mais para passar o... Isso. Esse aí é o articulável, que eu vou também falar sobre o articulável. Que muitos têm articulável representando Jesus. E, gente, quando eu falo assim, eu não estou dizendo, eita, vocês, vocês estão pecando, ou vocês... Não, eu estou elucidando. Elucidando. A gente já errou muito também, em muitas coisas. Mas aí, o Geração Eleita e muitos outros lugares acontece para que vocês sejam elucidados por essa palavra. E que vocês não possam errar com essas coisas aqui. Por exemplo, o articulável de Jesus, né? O articulável de Jesus é um que eu entendo assim que é um secundário que é o maior, uma das mais problemáticas, porque ali tem a pessoa, o primário, que está manipulando ele ali, aí Jesus está aqui, tudo é manipulado ali por ele, claro que o fantoche também, né? Mas eu digo em relação ao habitável que está ali junto com ele, está dançando e tal. E aí ao primário, que a pessoa está manipulando o secundário, que é Jesus. Aí a criança diz, aquele ali é Jesus. E dá uma confusão, porque como é que Jesus está sendo manipulado por uma pessoa? Né? Não é que dá assim uma problemática assim na cabeça da gente? Aí quando eu falo de Bezalel, eu gosto muito porque... Bezalel,
ele se preocupou, ele não deixou de fazer as coisas que o Senhor lhe ordenara, que o Senhor lhe fez sentir. Olha o habitável aí, olha aí que bênção. Que o Senhor lhe fez sentir. E todas ele fez ali com muito apreço, fez ali com muita responsabilidade. E todo aquele povo usufruiu exatamente das coisas que Bezalel fez ali, para que o Senhor ordenou para Bezalel fazer. Aquele povo foi elucidado pelas palavras ali de Bezalel. As obras de Bezalel. Vou voltar um pouquinho aqui sobre as frases que eu vou falar agora. Tia, você me fala do tempo, tá, tia? Opa, é? Eita. As frases, por exemplo. Muitas frases a gente tem que prestar bastante atenção. Por exemplo, as crianças são a igreja de amanhã. As crianças são a igreja do amanhã. Não, as crianças não são a igreja do amanhã. As crianças são a igreja de Jesus Cristo hoje. As crianças são o futuro do amanhã. É ululante, inclusive, essa frase. Porque ela vai além do óbvio, é o futuro do amanhã. Então, meu Deus, quando será que essa criança vai ser igreja? Né? Então, é o futuro do amanhã, quando será que ela será igreja? E muitas outras frases que nós temos que ter bastante cuidado, bastante atenção. Sobre palhaçaria. Palhaçaria pode ir na igreja? Eu vou ir um pouquinho mais à frente, e no último item, fala sobre ornamentação. A ornamentação, ela deve estar, ela deve estar de acordo, ela deve estar com um propósito, ela deve ter um propósito. Tudo, a ornamentação. Da mesma forma, se tudo tem um propósito, a ornamentação, por exemplo, se nós estamos falando do Jesus é o capitão, a gente já olha logo os balões, que é claro, não está em primeiro lugar os balões, mas se puder colocar, a gente já vê os balões ali, já azulzinho, já vê um barquinho, todas a ornamentação ali condizendo com o que nós queremos falar, com o tema. O tema que Jesus é o capitão, tudo já está condizendo com o que nós queremos falar. Aquela ornamentação, tudo está condizendo. Aí, quando eu falei lá da palhaçaria, será que eu posso fazer palhaçaria na igreja? Lembra que eu falei aqui que tudo tem que estar condizendo? Tudo tem que ter um propósito? Será que ali, se o tema que você está aludindo ali é circo? Não, então não cabe a palhaçaria. Entende? Tia Vavá, mas só que criança é alegria, criança gosta de alegria, palhaço é alegria. Nem sempre. E não está de acordo com o tema no qual você está abordando. Tudo que você está elucidando ali, tudo que você está falando ali, precisa estar concordando de acordo com o que você quer apresentar ali. O teu tema, você não escolheu um tema? Escolhi. Então, a ornamentação, se for possível, né, que não vem em primeiro lugar, que em primeiro lugar é a palavra do Senhor Jesus, que deve estar ali de acordo com o tema. Se você escolheu, então, você escolheu aquele tema, então, tudo que está ali tem que estar de acordo com aquela temática. Há indumentárias. O que é indumentárias? São as vestimentas. É muito importante. Se você vai aderir uma vestimenta para aquele fim, para aquele propósito, é muito importante, né? Porque as crianças já vão ter aquela leitura. Por exemplo, vou falar novamente do barco, de Jesus é o capitão. Se você está ali vestido de marineira ou tal, as crianças já vão estar fazendo aquela leitura ali de que tudo, quando elas estão entrando ali, desde a ornamentação, desde a sua vestimenta, e quando vem a palavra, elucida mais ainda para ela, porque ela já está ambientalizada ali. A indumentária, gente, é muito importante. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Eu já fui em locais que, por exemplo, estava falando sobre Jesus, o nosso verdadeiro super-herói. E aí, Mulher Maravilha vestida ali tal como é no filme.
O Superman vestido o Superman ali vestido tal como é no filme. Ali, com a cueca do lado, atrás, depois da calça, né? A Mulher Maravilha da mesma forma ali, a roupinha bem curtinha. Aí eu fiquei assim pensando, eu digo, mas Senhor, a Bíblia fala que tudo é com decência e ordem. Né? Tudo é para elucidar. De repente, aquilo que a gente pensa que vai ser, então vai vir, vou colocar todos os super-heróis aqui, que é para enfeitar, para ficar bonito, as crianças vão amar, as crianças vão gostar. Mas será que está elucidando? Será que a criança está entendendo que você realmente quer falar ali do verdadeiro super-herói? Do verdadeiro super-herói que é Jesus Cristo, nosso Senhor? Será que você está colocando o verdadeiro super-herói como tema central ali? Será que a tua mensagem, além de tudo, desde a ornamentação, da indumentária, das brincadeiras, das músicas, que é muito importante também as músicas. As brincadeiras têm o seu momento, não é na hora do culto. A brincadeira, ela pode ser antes, e aí depois, vamos agora começar um culto em adoração ao Senhor. Ou então, a brincadeira pode ser depois, durante o culto, não. Porque a hora do culto já está dizendo um culto ao Senhor. É a hora que você vai ali, que nós vamos fazer com que as crianças entendam que elas devem cultuar ao Senhor. Mas as brincadeiras elucidam? Sim, elucidam. E deve estar, se houver alguma brincadeira, depois do culto, né, da atividade à tarde, ou as brincadeiras à tarde e o culto à noite, ok? Essas brincadeiras também devem estar condizendo com a temática que você está ali para elucidar as crianças. A música é muito importante também. Quando a gente vai escolher uma música, é muito importante que você veja ali quais as canções que são para as crianças entenderem. Porque às vezes tem canções que as crianças não entendem. Por quê que tem canções que as crianças não entendem? Porque é feita para adultos. São adultos que estão cantando, feitas, os adultos fizeram e é para adultos. Estou sentindo minhas forças indo embora. A criança não vai entender ali aquele momento ali. Ela vai entender, claro, ali bem no literal. Talvez não é aquilo que a gente vai passar. E com aquela canção a gente não vai estar elucidando aquela criança na temática que nós queremos passar para elas. Então é muito importante que nós sejamos cuidadosos. Porque é a palavra do Senhor Jesus. É a obra do Senhor Jesus. Lembra do Bezalel? Assim como o Senhor Jesus capacitou Bezalel, Ele capacita cada um de nós. Tem muita gente aqui capacitada, todos já são capacitados. Uns fazem umas coisas, outros fazem outras. Quando a Bíblia fala que em todo lavor, é um trabalho específico ali com as mãos. O lavor é um trabalho específico com as mãos. O labor é todo tipo de trabalho, agora o lavor é com as mãos. Vem da lavoura ali, que ele trabalhava com as mãos, e logo já vem para a parte artística. Tem muita gente aqui que faz muitas coisas, que sabe muito sobre a parte artística, que já faz algo na obra do Senhor. Faz muitos artifícios para a obra do Senhor. Tem uns que costura, tem outras que sabem cantar, tem outras que sabem construir, fazer as canções. Tem outras que vai direto lá no IA. Tem outras que já vai, se não sabe fazer, mas sabe que a obra do Senhor precisa para ali, aí já vai procurar um colega que faz a Eliabe. Para fazer ali, para fazer aquele artifício, para fazer aquela ornamentação. E isso é muito importante para nós. E todas essas coisas aqui é só para elucidar os irmãos, para que venhamos fazer a obra do Senhor, sempre com mais e mais apreço na obra do Senhor. Eu sei que vocês vieram aqui para trabalhar para o Senhor, para aprender mais do Senhor. E falas como esta, que talvez alguém já esteja até com sono, mas falas como estas ajudaram muitas e muitas pessoas para entender que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Que o Senhor continue abençoando a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Amém.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos esticar um pouquinho essas pernas. Estica um pouquinho. Vamos esticar as pernas, como a tia Su falou. Gente, vocês receberam uma fitinha aí? Uma fitinha? Receberam? Eu vou pedir novamente o slide, o tio, para colocar o slide novamente, para colocar o jogral. Quem ganhou a fitinha amarela? Ah, muito bem. Glória a Deus. Quem ficou com a fitinha vermelha? Eita, glória a Deus. Quem ficou com a fitinha preta? Que é a cor escura? Muito bem. A branca? A verde? Ah, muito bem. Vamos fazer um jogral aqui, vocês em pé. Do jeito que estão aqui, para descansar um pouquinho as cadeiras. E vocês também. E olha só, um jogral, ele é diferente de uma poesia, é diferente de uma rima. Ele pode ter uma rima, mas ele é diferente. Ele tem que ter uma tonalidade, ele tem que ter uma tônica. E dá para vocês lerem aí? Dá, muito bem. Olha, quem ficou com o amarelo, com a fitinha amarela, vai dizer assim, olha: o céu é a habitação de Deus, que é lindo este lugar. E pela sua graça somos geração eleita e lá vamos morar. Certo? Quem está com amarelo vai dizer assim, tá bom? E assim sucessivamente. Vamos lá, só os amarelos, vamos lá. O céu é a habitação de Deus, que é lindo este lugar. E pela sua graça somos geração eleita e lá vamos morar. Ó, olha a entonação aqui, olha a tônica, lindo. E a tônica é lindo e a intensidade é lugar. Tá? Vamos lá, um amarelo, 1, 2, 3 e já. A cor escura. Muito bem. O vermelho. Agora o branco. Verde. Todos somos geração eleita. E ainda tem mais. Olha o amarelo aí de novo. Olha o amarelo de novo. Eu sou geração eleita, sacerdócio real. Amarelo. Cor escura. Vermelha. Branca. Verde. Somos geração eleita. Amém, glória a Deus. Muito obrigada, tia Vavá.